O silêncio não é vazio. O silêncio é um espaço. Um espaço onde aquilo que sempre esteve encoberto finalmente pode aparecer. Um espaço onde a mente, cansada de ruídos, começa a revelar o que realmente pesa. Vivemos em um tempo barulhento. Não apenas no som, mas nas exigências, nas expectativas, nas ideias que nos atravessam sem pedir permissão. A vida moderna não nos empurra para o sofrimento de forma violenta. Ela nos seduz. Ela nos convence. Ela nos ocupa. Epicuro compreendeu algo que o mundo atual parece ter esquecido. Não é o que nos falta que mais nos faz sofrer. É o que carregamos sem necessidade. Por isso, sua filosofia não começa com conquistas, mas com retiradas. Com um gesto quase invisível de eliminar aquilo que rouba a paz. E há coisas que precisam ser eliminadas em silêncio. Não porque sejam pequenas, mas porque são profundas demais para o espetáculo. Eliminar em silêncio é um ato de maturidade. É quando você não precisa provar nada a ninguém, nem mesmo a si. Antes de falarmos sobre eliminar, é preciso compreender algo essencial. A mente humana não sofre apenas pelo que acontece, ela sofre pelo que mantém. Mantém pensamentos repetitivos. Mantém desejos que não nutrem. Mantém medos herdados. Mantém comparações constantes. Epicuro chamava isso de perturbações da alma. Hoje, a psicologia chama de sobrecarga psíquica. Mas o efeito é o mesmo, inquietação contínua. A filosofia epicurista nasce como um convite à leveza. Não à superficialidade, mas à leveza profunda de quem entende o suficiente da vida para não se complicar além do necessário. E tudo começa com a primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida, lentamente, com consciência, sem alarde. A primeira coisa é o excesso de desejos que não são seus. Observe com honestidade. Quantos desejos você carrega que nunca nasceram do seu corpo, do seu ritmo, da sua essência? Desejos de ser mais. Desejos de parecer melhor. Desejos de alcançar um padrão que muda assim que você se aproxima. Epicuro fazia uma distinção clara que hoje soa quase terapêutica. Ele separava os desejos em 3 categorias, não para julgar, mas para libertar. Os desejos naturais e necessários. Os naturais, porém, não necessários. E os desejos vãos, aqueles que não têm limite nem raiz. O sofrimento moderno vive quase inteiramente no terceiro grupo. Desejar ser admirado por todos. Desejar reconhecimento constante. Desejar uma vida que impressione, mesmo que não sustente. A psicologia explica que muitos desses desejos surgem da comparação e da validação externa. Você passa a querer aquilo que parece trazer valor social, não aquilo que traz serenidade interna. Epicuro diria que esses desejos nunca se saciam porque não foram feitos para saciar. Foram feitos para manter você em movimento. Eliminar esses desejos não é abandonar ambições. É trocar ambição vazia por clareza. É perguntar com coragem: se ninguém estivesse olhando, eu ainda desejaria isso? Essa pergunta silencia muitas vontades. A segunda coisa que precisa ser eliminada, também em silêncio, é a necessidade de estar sempre se explicando. Vivemos como se devêssemos justificativas constantes. Por escolhas. Por limites. Por mudanças. Mas quem vive explicando demais vive negociando a própria paz. Epicuro não pregava o isolamento, mas defendia a autonomia interior. Ele acreditava que a felicidade começa quando você não precisa mais convencer o mundo da legitimidade da sua existência. A psicologia mostra que pessoas com forte necessidade de explicação costumam ter medo de rejeição. Elas tentam se proteger antecipadamente. Mas essa proteção custa caro. Custa espontaneidade. Custa verdade. Custa descanso emocional. Eliminar a necessidade de se explicar não é se tornar indiferente. É se tornar firme. É entender que algumas decisões não pedem compreensão externa. Pedem apenas coerência interna. A terceira coisa que você deve eliminar é a comparação silenciosa que acontece dentro da sua cabeça.
Ela raramente é verbalizada, mas está sempre ativa. Você observa o outro, o ritmo do outro, as conquistas do outro. E, sem perceber, mede a sua vida com uma régua que não foi feita para você. Epicuro alertava que a inveja nasce da ilusão de escassez, como se houvesse uma quantidade limitada de felicidade disponível no mundo. A psicologia confirma. A comparação constante corrói a autoestima e cria uma sensação permanente de atraso. Você nunca chega porque o ponto de chegada se move. Eliminar a comparação é um dos atos mais difíceis porque ela é socialmente estimulada. Mas também é um dos mais libertadores. É aceitar que cada existência tem um tempo interno próprio. Que a pressa quase sempre vem de uma vida que não está sendo escutada. Epicuro falava em viver escondido não como fuga, mas como proteção daquilo que é essencial. Quanto menos você expõe sua alma à régua alheia, mais leve se torna o caminho. A quarta coisa a ser eliminada é a pressa que não respeita o amadurecimento interno. Pressa para resolver tudo. Pressa para melhorar. Pressa para chegar a algum lugar indefinido. Mas a alma não floresce sob ameaça. Epicuro buscava prazeres estáveis, não explosões momentâneas. Ele sabia que aquilo que é construído rápido demais tende a desmoronar com a mesma velocidade. A psicologia fala sobre integração emocional. Nada realmente se transforma sem tempo. Eliminar a pressa é aceitar que crescimento não é espetáculo. É processo. A quinta coisa é o medo antecipado do sofrimento. Grande parte da ansiedade moderna não vem da dor real, mas da imaginação constante da dor futura. Epicuro foi claro. Ou o sofrimento é breve, ou é suportável. Sofremos mais pela expectativa do que pela experiência. Eliminar esse medo não é negar prudência. É abandonar a tortura mental. E por fim, ainda neste primeiro bloco, há algo que precisa começar a ser dissolvido. O hábito de viver em alerta constante. O corpo não foi feito para permanecer tenso o tempo todo. A mente não foi feita para nunca descansar. Epicuro via a filosofia como medicina da alma. E toda medicina começa com alívio. Talvez você não precise mudar tudo agora. Talvez não precise de grandes decisões. Talvez precise apenas começar a retirar em silêncio aquilo que está ocupando espaço demais dentro de você. Este é apenas o primeiro passo. Ainda há camadas mais profundas a serem tocadas. Mais coisas a serem dissolvidas com cuidado e respeito. Quando algo começa a ser retirado da vida, surge um desconforto silencioso. Não é dor. É estranhamento. A mente se acostuma ao excesso como se ele fosse identidade. Quando o excesso começa a cair, sobra espaço. E espaço assusta quem nunca aprendeu a habitá-lo. Epicuro sabia disso. Por isso, sua filosofia não era ensinada em praças ruidosas, mas em jardins. Ambientes onde o pensamento podia desacelerar sem ser pressionado. Eliminar não é um gesto agressivo. É um gesto cuidadoso. Quase terapêutico. No fundo, ninguém sofre porque tem pouco. Sofre porque tem demais. Demais na mente, demais nas expectativas, demais nos ruídos internos. E à medida que você começa a retirar o supérfluo, algo inevitável acontece. A verdade começa a aparecer. A sétima coisa que precisa ser eliminada da sua vida, em silêncio, é o hábito de se distrair para não sentir. Vivemos cercados de estímulos. Eles parecem inofensivos, mas cumprem uma função muito específica: impedir o encontro consigo mesmo. Sempre que surge um incômodo, você ocupa a mente. Sempre que o vazio aparece, você o preenche. Sempre que o silêncio se aproxima, você foge. Epicuro não via o prazer como fuga. Para ele, prazer verdadeiro era a ausência de perturbação. E não existe ausência de perturbação sem contato com o que dói. A psicologia chama isso de evitação emocional. Você não elimina o sofrimento. Você o adia e ele cresce. Eliminar a distração constante não significa abandonar o mundo. Significa aprender a ficar consigo mesmo sem anestesia.
É nesse espaço que você começa a ouvir pensamentos que estavam soterrados. Medos antigos. Desejos verdadeiros. Cansaços ignorados. O silêncio revela. E nem sempre o que ele revela é confortável. Mas é honesto. Epicuro acreditava que a consciência da própria condição era libertadora. Quanto mais você entende seus limites, menos luta contra eles. A oitava coisa que você precisa começar a eliminar é o ideal de felicidade permanente. Essa talvez seja a mais cruel das ilusões modernas. A ideia de que estar bem é um estado contínuo, constante, inabalável. Isso cria culpa, frustração, sensação de fracasso emocional. Epicuro jamais prometeu felicidade contínua. Ele prometeu serenidade possível. Há dias bons, há dias neutros, há dias difíceis. E todos fazem parte da vida simples que vale a pena ser vivida. A psicologia confirma: bem-estar não é ausência de emoções negativas, mas capacidade de atravessá-las sem se perder. Eliminar esse ideal irreal é um alívio profundo. Você para de se cobrar por estar humano. A partir daqui, algo começa a mudar de forma mais sutil. Quando você reduz desejos artificiais, quando solta a necessidade de validação, quando interrompe a comparação, quando desacelera a pressa, quando abandona o medo antecipado, quando silencia o crítico interno, quando para de se distrair para não sentir, quando aceita que felicidade não é um estado fixo, sobra algo, sobra presença. Epicuro dizia que o sábio não busca uma vida longa, mas uma vida plena. Plenitude não vem do acúmulo, vem da intimidade com o presente. É aqui que a jornada começa a tocar algo mais profundo. Porque eliminar coisas externas é apenas o começo. O verdadeiro trabalho começa dentro. Nos próximos blocos, o foco não será apenas o que você deve retirar, mas o que começa a nascer quando o peso vai embora. A leveza não chega como um prêmio. Ela emerge como consequência. Respire novamente. Perceba o espaço que começa a se abrir. Quando o peso começa a diminuir, algo curioso acontece. Você percebe o quanto estava cansado sem saber. O cansaço não vinha apenas das tarefas, mas da forma como você se relacionava com a própria mente, da vigilância constante, da tensão permanente, da sensação de que precisava estar sempre resolvendo algo. Epicuro compreendia que a maior exaustão humana não é física, é existencial. Ele dizia que é inútil pedir aos deuses aquilo que podemos obter por nós mesmos. E no mundo moderno isso soa como um lembrete desconfortável. Muitas das nossas dores não precisam de salvação externa, precisam de reorganização interna. É aqui que começamos a tocar outra coisa que precisa ser eliminada em silêncio. O hábito de viver em conflito com a realidade. Não com injustiças reais. Não com dores legítimas. Mas com aquilo que simplesmente é. A mente sofre quando insiste em brigar com fatos. Com limites. Com perdas. Com o tempo. A psicologia chama isso de resistência psicológica. Quanto mais você luta contra o que não pode mudar, mais energia perde, mais ressentimento acumula. Epicuro ensinava que a sabedoria começa quando aprendemos a distinguir o que depende de nós do que não depende. Essa distinção não é passividade, é inteligência emocional. Eliminar o hábito de resistência não significa concordar com tudo. Significa parar de gastar energia onde ela não produz efeito. Há coisas que não pedem reação. Pedem aceitação lúcida. E a aceitação, ao contrário do que parece, não enfraquece. Ela estabiliza. A partir dessa estabilização, surge a nona coisa que precisa ser eliminada. Não como um corte brusco, mas como um desgaste gradual. O apego à identidade do sofrimento. Sem perceber, muitas pessoas constroem quem são a partir da dor que viveram. A história pessoal passa a girar em torno das feridas, das injustiças, das perdas. A dor vira referência, vira narrativa.
Vira justificativa. Epicuro jamais negou o sofrimento, mas ele alertava contra transformá-lo em moradia. A psicologia contemporânea observa isso com clareza. Quando o sofrimento vira identidade, a cura passa a ser sentida como ameaça. Eliminar esse apego não é apagar o passado. É impedir que ele governe o presente. Você não é o que te feriu. Você é o que sobreviveu. E o que escolhe fazer agora? Essa eliminação acontece em silêncio. Porque ninguém precisa saber quando você decide deixar de carregar uma dor como bandeira. O 10º ponto que começa a se dissolver nesse processo é a necessidade de controle emocional absoluto. Existe uma ideia muito difundida de que maturidade emocional é nunca se abalar, nunca se entristecer, nunca se irritar. Mas isso cria repressão. E repressão sempre retorna em forma de exaustão ou explosão. Epicuro não buscava invulnerabilidade emocional. Ele buscava equilíbrio. A psicologia explica: emoções não sentidas não desaparecem. Elas se acumulam. Eliminar a necessidade de controle total é permitir-se sentir sem se perder. É confiar que você pode atravessar emoções difíceis sem ser destruído por elas. Isso gera algo raro: segurança interna. Aos poucos você percebe que não precisa se defender de tudo, nem de si mesmo. E então chegamos a algo ainda mais sutil: a eliminação do medo de estar só consigo. Muitos temem a solidão, mas o que realmente temem é o encontro consigo mesmos. Epicuro valorizava profundamente a amizade, mas ele também entendia a importância da autonomia interior. Estar só não deveria ser sinônimo de vazio. Deveria ser sinônimo de descanso. A psicologia mostra que quem não tolera a própria companhia tende a buscar relações como anestesia, não como encontro. Eliminar esse medo é aprender a habitar o próprio silêncio, sem urgência de fuga. É nesse ponto que a filosofia epicurista deixa de ser conceito e se torna prática diária. Menos ruído, menos conflito, menos resistência, menos controle forçado, mais presença, mais clareza, mais leveza possível. A vida não se torna perfeita, mas se torna habitável. E quando a vida se torna habitável, algo começa a florescer naturalmente. Nos próximos blocos, não falaremos apenas do que precisa ser eliminado, mas do que se revela quando a mente não está mais congestionada. A jornada está ficando mais profunda agora, e também mais simples. Há um ponto da jornada em que o silêncio deixa de ser estranho e começa a se tornar familiar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a mente já não está em guerra constante. Epicuro sabia que a paz não surge quando a vida se torna perfeita, mas quando o interior deixa de reagir a tudo como se fosse uma ameaça. Nesse estágio, algo começa a incomodar de outra forma. Não é dor, é lucidez. Você começa a perceber quantas camadas da sua vida foram construídas para agradar, para corresponder, para sobreviver emocionalmente em ambientes que exigiam demais. E então surge a necessidade de eliminar outra coisa, talvez uma das mais silenciosas e profundas: o papel que você aprendeu a desempenhar para ser aceito. Durante muito tempo, você foi aquilo que funcionava, aquilo que evitava conflito, aquilo que mantinha a harmonia externa, mesmo às custas do caos interno. A psicologia chama isso de persona adaptativa. Epicuro chamaria de afastamento da natureza. Quando você vive tempo demais representando, esquece como é existir sem esforço. Eliminar esse papel não exige confrontos. Exige honestidade interna. É quando você começa a se perguntar em silêncio: isso sou eu ou é apenas o que esperam de mim? Essa pergunta muda tudo. Porque a partir dela, muitas atitudes começam a cair sozinhas. Muitos compromissos perdem sentido. Muitas relações precisam ser reposicionadas. Epicuro valorizava a vida simples porque ela exigia menos máscaras, menos justificativas, menos atuação. A simplicidade não é pobreza. É alinhamento.
Outra coisa que começa a ser eliminada nesse ponto é o apego à opinião alheia como bússola de vida. Você pode ouvir conselhos, pode considerar visões diferentes. Mas quando a decisão final nunca nasce dentro de você, há uma fragmentação silenciosa acontecendo. A psicologia aponta que pessoas excessivamente guiadas pela opinião externa têm maior dificuldade em sentir satisfação duradoura, porque vivem desconectadas do próprio critério. Epicuro dizia que a liberdade começa quando o medo do julgamento termina. Eliminar esse medo não é se tornar arrogante, é se tornar íntegro. É aceitar que algumas escolhas serão incompreendidas e que isso não as torna erradas. Nesse estágio, algo curioso acontece. Você começa a falar menos sobre seus planos. Não por medo, mas por respeito ao processo. Você entende que nem tudo precisa ser exposto para existir. E isso nos leva a outra eliminação importante: o impulso de transformar tudo em narrativa pública. Nem toda experiência precisa ser compartilhada. Nem toda dor precisa ser explicada. Nem toda vitória precisa ser exibida. Epicuro acreditava que o prazer mais profundo era íntimo, discreto, quase invisível. A psicologia confirma: quanto mais você vive para registrar, menos vive para sentir. Eliminar esse impulso cria presença, cria densidade, cria verdade. Você começa a viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Nesse ponto da jornada, a mente já não está tão reativa. Ela começa a observar. E é na observação que surge outra coisa a ser eliminada: o hábito de interpretar tudo como pessoal. Nem tudo é sobre você. Nem todo silêncio é rejeição. Nem toda mudança é abandono. Grande parte do sofrimento emocional nasce da personalização excessiva. Epicuro ensinava que o mundo não conspira contra nós. Ele simplesmente acontece. Eliminar essa interpretação constante alivia o coração. Você para de se defender do que nunca foi ataque. A psicologia chama isso de descentralização. Epicuro chamaria de lucidez. Aos poucos, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um território a ser habitado. E então algo muito importante começa a acontecer. Você percebe que eliminar não é perder. É abrir espaço. Espaço para respirar sem culpa. Espaço para sentir sem medo. Espaço para existir sem esforço excessivo. Nos próximos passos, vamos tocar em algo ainda mais delicado: o medo de viver de forma simples, em um mundo que glorifica o excesso. É aí que a filosofia epicurista mostra sua força máxima, não como teoria, mas como escolha diária. Existe um momento silencioso nessa jornada em que você começa a perceber algo desconfortável e libertador ao mesmo tempo. Muita coisa que você acreditava ser essencial era apenas hábito. Hábito de pensar de determinada forma. Hábito de reagir. Hábito de se cobrar. Hábito de se preocupar além do necessário. Epicuro entendia que o maior cárcere humano não é externo, é mental. Ele dizia que não é o que temos que nos perturba, mas a opinião que temos sobre o que temos. Essa frase atravessa o tempo porque toca o centro exato da inquietação humana. Neste ponto do caminho, surge algo que precisa ser eliminado com extremo cuidado: o medo da simplicidade. Vivemos em uma cultura que associa valor ao excesso. Quanto mais ocupado, mais importante. Quanto mais complexo, mais inteligente. Quanto mais cheio, mais bem-sucedido. Mas o excesso cobra um preço invisível. Ele ocupa o espaço onde a paz poderia morar. Epicuro defendia uma vida simples não por limitação, mas por liberdade. A simplicidade para ele era um filtro. Tudo o que não contribuía para a tranquilidade da alma era questionado. A psicologia moderna observa algo semelhante. Quanto mais estímulos, escolhas e demandas, maior o nível de ansiedade e fadiga decisória. Eliminar o medo da simplicidade é um ato quase revolucionário. É escolher menos sem sentir que está perdendo. É reduzir sem se sentir diminuído.
Você começa a perceber que muitas preocupações desaparecem quando você reduz expectativas. Menos expectativas sobre si. Menos expectativas sobre os outros. Menos expectativas sobre a vida ideal. Isso não gera apatia. Gera presença. Outra coisa que começa a ser eliminada neste estágio é o apego à narrativa de que a vida precisa ser extraordinária o tempo todo. Essa narrativa é exaustiva. Ela transforma cada dia comum em fracasso. Cada rotina em prisão. Cada silêncio em vazio. Epicuro jamais buscou uma vida extraordinária. Ele buscou uma vida boa. E vida boa, para ele, era aquela que podia ser repetida sem sofrimento. A psicologia chama isso de satisfação sustentável. Não é o pico emocional que sustenta uma vida, é a estabilidade possível. Eliminar essa obsessão pelo extraordinário permite que você encontre beleza no comum. Descanso no simples. Alegria no suficiente. Você começa a perceber que muitos dos melhores momentos não foram planejados, não foram registrados, não foram anunciados. Eles apenas aconteceram. Nesse ponto, algo muito profundo começa a se dissolver. O medo de não estar vivendo como deveria. Esse deveria é uma voz coletiva. Não é sua. É a soma de expectativas sociais, familiares, culturais. Uma voz que raramente pergunta se você está bem. Ela apenas cobra. Epicuro ensinava que a felicidade não pode ser terceirizada. Cada pessoa precisa descobrir o que lhe traz serenidade. Eliminar esse deveria é recuperar a autoria sobre a própria vida. Você começa a viver de acordo com o que faz sentido, não apenas com o que é esperado. E então surge outra eliminação essencial. O hábito de adiar a vida esperando um futuro ideal. Quando isso acontecer, eu descanso. Quando eu chegar lá, eu fico em paz. Quando tudo estiver resolvido, eu vivo. Epicuro foi direto. A vida acontece agora, ou não acontece. A psicologia confirma. Quem vive sempre projetado no futuro tem dificuldade de sentir prazer no presente. Eliminar esse adiamento não exige grandes mudanças externas. Exige um ajuste interno. É permitir-se pequenos prazeres sem culpa. É reconhecer momentos bons sem desconfiança. É descansar sem se sentir improdutivo. Epicuro via o prazer simples como sinal de sabedoria. Comer com atenção. Conversar sem pressa. Descansar sem medo. Nesse estágio, você começa a sentir algo raro. Contentamento. Não euforia. Não excitação. Mas um estado calmo de estar bem o suficiente. E isso incomoda um mundo que lucra com a insatisfação. Por isso, eliminar o excesso, o medo da simplicidade, a obsessão pelo extraordinário e o adiamento da vida é um ato silencioso, quase invisível, mas profundamente transformador. Estamos nos aproximando do ponto final da jornada. No próximo e último bloco, tudo o que foi retirado começará a revelar o que realmente permanece quando o peso vai embora. Ali, a filosofia de Epicuro se fecha como um círculo tranquilo, não prometendo uma vida perfeita, mas uma vida habitável, leve, consciente. Quando quase tudo que precisava ser retirado já não ocupa mais espaço, algo essencial permanece. Não é barulho, não é excitação, não é euforia. É uma calma lúcida. Epicuro chamava isso de ataraxia, um estado de tranquilidade profunda, onde a mente não é arrastada por medos inúteis, nem por desejos intermináveis. Não é felicidade explosiva, é paz habitável. Nesse ponto da jornada, você começa a perceber algo simples e poderoso. Viver bem não exige tanto quanto te fizeram acreditar. A vida começa a se organizar sozinha. Quando você para de interferir em excesso. O último movimento não é eliminar algo novo, mas consolidar o que foi retirado. Porque sabedoria não é acumular conceitos, é manter clareza. Epicuro dizia que a filosofia só tem valor se cura alguma dor humana. Caso contrário, é apenas discurso bonito. E agora olhe para trás por um instante.
Você começou eliminando desejos que não eram seus. Soltou a necessidade de validação constante. Interrompeu a comparação silenciosa. Desacelerou a pressa que adoecia. Abandonou o medo antecipado do futuro. Silenciou o diálogo interno cruel. Parou de se distrair para não sentir. Aceitou que felicidade não é permanente. Deixou de lutar contra o que não pode controlar. Soltou a identidade construída em torno da dor. Abandonou o controle emocional absoluto. Aprendeu a estar só consigo. Retirou máscaras. Reduziu a dependência da opinião alheia. Desfez o impulso de viver tudo como espetáculo. Parou de interpretar tudo como ataque. Perdeu o medo da simplicidade. Desmontou a obsessão pelo extraordinário. Parou de adiar a vida esperando um futuro ideal. Tudo isso, não para se tornar alguém melhor aos olhos do mundo, mas para viver com menos peso dentro de si. Epicuro não prometeu sucesso. Ele prometeu liberdade interior. Liberdade de não desejar o que não é necessário. Liberdade de não temer o que é inevitável. Liberdade de saborear o que é simples. A psicologia moderna confirma, com outras palavras, o que Epicuro já sabia. O bem-estar duradouro nasce da regulação interna, não da conquista externa. Você não precisa eliminar pessoas com raiva. Não precisa anunciar mudanças. Não precisa provar evolução. As transformações mais reais acontecem em silêncio, quando ninguém está olhando. É quando você passa a escolher com mais cuidado, a reagir menos, a ouvir mais, a respeitar seus próprios limites. Nesse ponto, a vida não se torna perfeita, mas se torna honesta. E honestidade traz descanso. Talvez você não perceba tudo agora, mas algo já mudou. Porque aquilo que foi visto não pode mais ser totalmente ignorado. Epicuro acreditava que a sabedoria se cultiva como um jardim. Não cresce sob violência. Não floresce na pressa. Precisa de cuidado diário. Se esse conteúdo tocou algo em você, se alguma dessas eliminações silenciosas já começou a acontecer dentro da sua mente, permita-se permanecer nesse espaço. Se quiser aprofundar essa jornada, refletir mais, caminhar com calma pela filosofia que ensina a viver melhor com menos, você é bem-vindo ao Jardim de Epicuro. Curta este vídeo como quem rega uma ideia. Comente como quem compartilha um silêncio significativo. Inscreva-se não por impulso, mas por afinidade. Aqui não buscamos uma vida perfeita. Buscamos uma vida leve o suficiente para ser vivida. E isso, por si só, já é sabedoria.